E sobre a indicação de Ciro Nogueira ao Ministério da Casa Civil, a gente conversa com Leandro Gabiati, que é cientista político. Oi, Leandro, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, Kalina, é um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Com a entrada, então, de Ciro Nogueira, o presidente Bolsonaro ganha mais força com o bloco do chamado Centrão, né, Leandro? Aliás, a gente pode considerar uma estratégia justamente para isso? Kalina, o movimento que o presidente Bolsonaro fez é pragmático, mas é correto. Eventualmente, alguém poderá questionar se alguma coisa no discurso dele talvez não bate com a prática. Pode ser questionado, faz parte do jogo político, mas a decisão, pragmaticamente falando, em termos políticos, que o presidente Bolsonaro tomou é totalmente correta. Ou seja, ao se ver de alguma forma com dificuldades para fazer avançar a pauta do governo, principalmente no Senado Federal, o que o presidente faz é abrir a porta do seu governo a figuras politicamente relevantes, como é o caso do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressista, e certamente essa chegada do senador Ciro, agora como ministro da Casa Civil, trará resultados positivos para o governo, principalmente, insisto, para destravar a pauta do governo no Senado. São muitos projetos importantes que a Câmara dos Deputados tem aprovado sob a liderança do deputado Arthur Lira, mas que o Senado, né, de alguma forma, parou, interrompeu a tramitação. Então, o que se espera também, além de melhorar o relacionamento do Poder Executivo com o Congresso, é que, de fato, nesse último semestre, né, antes do ano eleitoral, a pauta do governo consiga avançar de forma positiva. Pois é, essa aliança ajuda, como você mesmo disse, o presidente na governabilidade com o Congresso. Mas como é que fica a repercussão com o eleitorado que é crítico ao Centrão, por exemplo, Leandro? Vamos lá, sempre você vai ter esse conflito, não acontece só com o presidente Bolsonaro. Exercer o poder, ser governo, tem ônus e tem bônus. E ser governo exatamente demanda certo pragmatismo. Ou seja, todo candidato tem uma linha discursiva, mas quando se chega ao poder é necessário governar, é necessário tomar medidas, incluso às vezes impopulares, ou que entram em conflito com parte do eleitorado. Isso aí é um fato, faz parte da política. Temos o nosso pai da ciência política, Nicolau Maquiavel, que já nos ensinou isso aí. Ou seja, a política não necessariamente tem que ser aliada constante da moral. Tem vezes que o governante, ciente das suas responsabilidades, tem que tomar medidas que às vezes não têm o apoio de parte da população, mas que são necessárias para fazer o governo sobreviver politicamente. O exemplo claro e evidente é esse aqui que a gente está vendo, em que o presidente Bolsonaro foi pragmático, e tomou a decisão correta, que é ampliar a sua aliança política para consolidar o governo. Pois é, para fazer política, tem que fazer política, bem isso. O presidente, então, deve realocar Onyx Lorenzoni e recriar o antigo Ministério do Trabalho. Na sua opinião, Leandro, existe a possibilidade de mais alguma mudança até o final do mandato? Na verdade, o interessante do presidente Bolsonaro é que ele toma medidas de forma bem imprevisível, né? Ainda que estivesse no cálculo a possibilidade de uma reforma ministerial, o presidente acaba sendo bastante imprevisível no seu comportamento, o que surpreende incluso nós aqui, analistas políticos, né, em Brasília, por exemplo. Então, certamente eu não descartaria algum outro tipo de movimento no que resta desse ano, ou eventualmente, pensando já em 2022, né, e nas alianças eleitorais que deverão ser construídas pelo presidente, ele eventualmente pode abrir espaço no governo justamente para consolidar esse projeto que ele tem de reeleição. Então, nada estranho se houver algum tipo de movimento ou de nova reforma no governo Bolsonaro. Muito bem, o senador Ciro Nogueira também faz parte da CPI da Covid, que volta agora em agosto, mas na ala bolsonarista. Como deve ficar a atuação dele na comissão após assumir o ministério? Leandro, deve mudar? Kalina, é uma boa questão. O senador Ciro, ele foi um ator importante nos bastidores, não ficou no fronte, quem ficou mais no fronte foi o senador Marcos Rogério, o próprio líder do governo, o senador Fernando Coelho. O senador Ciro teve um papel mais, né, no bastidor, atuando na articulação.
A perspectiva é que o senador Ciro, de bom diálogo com todos os senadores e com todos os partidos, de alguma forma consiga diminuir esse atrito entre o governo e a CPI. Não quer dizer que o governo não continuará se desgastando, não podemos esquecer que a CPI tem um bloco majoritário de oposicionistas e independentes que tem vencido todas as votações. Mas, eventualmente, esse diálogo mais refinado, por assim dizer, do senador Ciro com outros atores da CPI pode diminuir um pouco esse atrito político. Dependerá muito também, Kalina, de como se comportará o presidente Bolsonaro, porque a gente viu, né, e faz parte da personalidade do comportamento do presidente, de ter críticas e de ser bem confrontativo, faz parte da figura do presidente. Então, dependerá também muito do presidente de que tipo de postura ele terá daqui em diante. Se ele continuar atacando a CPI, logicamente, responderá com fogo pesado. Se o presidente, eventualmente, diminuir e recuar um pouco e deixar o senador Ciro Nogueira atuar mais para de alguma forma, diminuir a tensão que a CPI está trazendo, é possível que o governo tenha algum resultado positivo, sim. Agora, Leandro, há pouco a gente falava também sobre o fundo eleitoral, a definição sobre o valor do fundão de 2022. Bolsonaro adiou aí, pode adiar para agosto essa definição. Como que isso pode beneficiá-lo ou prejudicá-lo? Mais uma vez, insisto aqui na questão do ônus de ser governo, de ser presidente. O presidente Bolsonaro sempre teve um discurso, né, de diminuir o peso do Estado, de diminuir o peso do Estado sobre o contribuinte, e o que a gente está vendo aqui é justamente o contribuinte ter que bancar a conta da campanha eleitoral do próximo ano. Por um lado, é verdade que não temos mais o financiamento privado de empresas, que foi vetado pelo Supremo Tribunal Federal por ter sido inconstitucional. Por outro lado, temos que nós, como cidadãos, não temos essa cultura da doação para políticos. O único que resta, então, para financiar as campanhas e para financiar a democracia é o fundo eleitoral constituído pelo contribuinte. O presidente Bolsonaro, nessa questão, ele teve problemas porque quem defendeu justamente o aumento considerável do fundo foram partidos aliados que fazem parte da base do governo. Então, o presidente, ainda que tenha um discurso contrário, ele teve que se segurar, porque se ele fosse frontalmente contra, criaria um problema dentro da própria base no Congresso. Então, o que se arranjou, que parece que vai ser a solução, é um meio termo, né, entre manter um fundo maior do que a eleição de 2018, que foi de 2 bilhões, iria provavelmente para 4 bilhões, e o presidente fica com o discurso de dizer que ele, de alguma forma, conseguiu recortar e diminuir o impacto fiscal e o custo para o contribuinte desse fundo que o Congresso aprovou. Muito bem, Leandro Gabiati, cientista político, mais uma vez obrigada pela participação no Jovem Pan. Agora, excelente tarde para você. Prazer, Kalina, abraço.